Davy Brainerd, um arauto aos peles vermelhas, 1718-1747. Certo jovem franzino de corpo, mas tendo na alma o fogo do amor aceso por Deus, encontrou-se na floresta para ele desconhecida. Era tarde e o sol já declinava até quase desaparecer no horizonte, quando o viajante, enfadado na longa viagem, avistou a fumaça das fogueiras dos índios peles vermelhas. Depois de apiar e amarrar seu cavalo, deitou-se no chão para passar a noite, agonizando em oração. Sem ele o saber, alguns dos silvícolas o haviam seguido silenciosamente como serpentes durante a tarde. Agora, estacionavam atrás dos troncos das árvores para contemplar a cena misteriosa de um vulto de cara pálida, sozinho, prostrado no chão, clamando a Deus. Os guerreiros da vila resolveram matá-lo sem demora, pois acreditavam que os brancos davam uma aguardente aos peles vermelhas para, enquanto bêbados, levar-lhes as cestas e as peles de animais e ainda roubar-lhes as terras. Mas depois de cercarem furtivamente o missionário que orava prostrado e ouvirem clamando ao grande Espírito, insistindo que lhe salvasse a alma, eles partiram tão secretamente como chegaram. No dia seguinte, o moço, não sabendo o que acontecera em redor, enquanto orava no ermo, foi recebido na vila de uma maneira não esperada. No espaço aberto entre as wigwams, barracas de peles, os índios cercaram um moço que, com o amor de Deus ardendo na alma, leu o capítulo 53 de Isaías. Enquanto pregava, Deus respondeu à sua oração da noite anterior e os silvícolas ouviram o sermão com lágrimas nos olhos. Esse cara pálida chamava-se Davy Brainerd. Nasceu em 20 de abril de 1718, perdeu o pai aos 9 anos de idade e a mãe, filha de um pregador, aos 14 anos. Acerca de sua luta com Deus, no tempo da sua conversão, tinha então 20 anos de idade. Ele escreveu: Designei um dia para jejuar e orar, e passei esse dia clamando quase incessantemente a Deus. Pedi-lhe misericórdia e que ele abrisse meus olhos para a enormidade do pecado e o caminho para a vida em Jesus Cristo. Contudo, continuei a confiar nas boas obras. Então, uma noite, andando na roça, me foi dada uma visão da grandeza do meu pecado, parecendo-me que a terra se abrira por baixo dos meus pés para me sepultar, e que a minha alma iria ao inferno antes de eu chegar em casa. Certo dia, estando longe do colégio, no campo, sozinho em oração, senti tanto gozo e doçura em Deus que, se eu devesse ficar neste mundo vil, queria permanecer contemplando a glória de Deus. Senti na alma um profundo amor ardente para com todos os homens e anelava que eles desfrutassem desse mesmo amor. No mês de agosto, depois, senti-me tão fraco e doente, como resultado de aplicar-me demais aos estudos, que o diretor do colégio me aconselhou a voltar para casa. Estava tão fraco que tive algumas hemorragias. Senti-me perto da morte, mas Deus renovou em mim o conhecimento e o gosto das coisas divinas. Anelava tanto a presença de Deus e ficar livre do pecado que, ao melhorar, preferia morrer a voltar ao colégio e me afastar de Deus. Oh, uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. De fato, depois de voltar ao colégio, Brainerd esfriou em espírito, mas o grande avivamento dessa época alcançou a cidade de New Haven, o colégio de Yale e o coração de Davy Brainerd. Ele tinha o costume de escrever diariamente uma relação dos acontecimentos mais importantes da sua vida, e é por esses diários que sabemos da sua vida íntima, de profunda comunhão com Deus. Os poucos trechos seguintes servem como amostras do que ele deixou registrado e revelam algo de sua luta com Deus, enquanto estudava para o ministério. Fui tomado repentinamente pelo horror da minha miséria. Então, clamei a Deus, pedindo que me purificasse da minha extrema imundícia. Depois, a oração se tornou muito preciosa para mim. Ofereci-me alegremente para passar os maiores sofrimentos pela causa de Cristo, mesmo que fosse para ser desterrado entre os pagãos, desde que pudesse ganhar suas almas. Então, Deus me deu o espírito de lutar em oração pelo reino de Cristo no mundo. Retirei-me cedo, de manhã, para a floresta, e foi-me concedido fervor em rogar pelo avanço do reino de Cristo no mundo. Ao meio-dia,
ainda combatia em oração a Deus e sentia o poder do divino amor na intercessão. Passei o dia em jejum e oração, implorando que Deus me preparasse para o ministério, me concedesse auxílio divino e direção, e me enviasse para a seara no dia designado por Ele. Pela manhã, senti poder na intercessão pelas almas imortais e pelo progresso do reino do querido Senhor e Salvador no mundo. À tarde, Deus estava comigo de verdade. Quão bendita a sua companhia! Ele me concedeu agonizar em oração até ficar com a roupa encharcada de suor, apesar de eu me achar na sombra e de soprar um vento fresco. Sentia a minha alma grandemente extenuada pela condição do mundo. Esforçava-me para arrebatar multidões de almas. Sentia-me mais dilatado pelos pecadores do que pelos filhos de Deus. Contudo, anelava gastar a minha vida clamando por ambos. Passei 2 horas agonizando pelas almas imortais. Apesar de ser ainda muito cedo, meu corpo estava molhado de suor. Se eu tivesse 1000 vidas, a minha alma as teria dado pelo gozo de estar com Cristo. Dediquei o dia para jejuar e orar, implorando a Deus que me dirigisse e me abençoasse na grande obra que tenho perante mim, a de pregar o Evangelho. Ao anoitecer, o Senhor me visitou maravilhosamente na oração. Senti a minha alma angustiada como nunca. Senti tanta agonia que me achava ensopado de suor. Oh, Jesus suou sangue pelas pobres almas. Eu anelava mostrar mais e mais compaixão para com elas. Cheguei a saber que as autoridades esperam a oportunidade de me prender e encarcerar por ter pregado em New Haven. Fiquei mais sóbrio e abandonei toda a esperança de travar amizade com o mundo. Retirei-me para um lugar oculto na floresta e coloquei o caso perante Deus. Completados os seus estudos para o ministério, ele escreveu: Preguei o sermão de despedida ontem à noite. Hoje, pela manhã, orei em quase todos os lugares por onde andei, e depois de me despedir dos amigos, iniciei a viagem para o habitat dos índios. Essas notas revelam, em parte, a sua luta com Deus enquanto estudava para o ministério. Um dos maiores pregadores atuais, referindo-se a esse diário, declarou: Foi Brainerd quem me ensinou a jejuar e orar. Cheguei a saber que se fazem maiores coisas por meio de contato cotidiano com Deus do que por pregações. No início da história da vida de Brainerd, já relatamos como Deus lhe concedeu entrada entre os silvícolas violentos, em resposta a uma noite de oração nas profundezas da floresta. Mas, apesar de os índios lhe darem toda a hospitalidade, concedendo-lhe um lugar para dormir sobre um pouco de palha e ouvirem o sermão, comovidos, Brainerd não estava satisfeito e continuava a lutar em oração, como revela seu diário. Continuo a sentir-me angustiado. À tarde, preguei ao povo, mas fiquei mais desanimado acerca do trabalho do que antes. Receio que seja impossível alcançar as almas. Retirei-me e derramei a minha alma pedindo misericórdia, mas sem sentir alívio. Completo 25 anos de idade hoje. Dói-me a alma ao pensar que vivi tão pouco para a glória de Deus. Passei o dia na floresta sozinho, derramando a minha queixa perante o Senhor. Cerca das 9 horas, saí para orar na mata. Depois do meio-dia, percebi que os índios estavam se preparando para uma festa e uma dança. Em oração, senti o poder de Deus e a minha alma extenuada como nunca antes na minha vida. Senti tanta agonia e insisti com tanta veemência que, ao levantar-me, só conseguia andar com dificuldade. O suor corria-me pelo rosto e pelo corpo. Reconheci que os pobres índios se reuniam para adorar demônios e não a Deus. Esse foi o motivo de eu clamar ao Senhor que se apressasse em frustrar a reunião idólatra. Assim, passei a tarde orando incessantemente, pedindo auxílio divino para que eu não confiasse em mim mesmo. O que experimentei enquanto orava foi maravilhoso. Parecia-me que não havia nada de importância em mim, a não ser a santidade de coração e vida, e o anelo pela conversão dos pagãos a Deus. Desapareceram todos os cuidados, receios e anelos. Todos juntos pareciam-me de menor importância que o sopro do vento. Anelava que Deus adquirisse para si um nome entre os pagãos, e lhe fiz o meu apelo com a maior ousadia, insistindo em que ele reconhecesse que eu o preferia à minha maior alegria,